Queridos irmãos, muito boa tarde, domingo abençoado. Quero falar um pouco a palavra de Deus. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, eu te convido a meditarmos juntos sobre a necessidade da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para os céus, ele disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado." Foi uma ordem que ele deu aos seus servos. E os seus servos obedeceram. Por isso é que hoje fomos alcançados pela pregação da palavra de Deus. O profeta Isaías deixou dito: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Se faz necessário pregar o Evangelho. Por quê? Porque o ser humano um dia perdeu aquilo que era mais precioso, que era a paz, a comunhão com Deus. Adão e Eva, Deus criou de maneira perfeita e colocou num jardim muito lindo. Gozavam paz, harmonia diante de Deus. Ele era perfeito. Eva perfeita. Eles tinham alegria de estar na presença de Deus. Não precisavam jejuar, não precisavam consagrar, porque eles estavam inocentes diante de Deus. Mas Satanás conseguiu minar e fazê-los desobedecer a Deus. Por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou na criação, desestabilizou toda a criação de Deus. Os animais, a natureza, houve uma mudança total. Satanás tomou de Adão o direito, a alegria, a harmonia, a paz, ele tomou. Adão, sem saber, passou para Satanás as chaves deste mundo. Satanás, então, passou a mandar neste mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. E a Bíblia também nos diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E vemos pela Bíblia Sagrada, ao longo da história, o ser humano sofreu por causa da desobediência de Adão. Mas lá no começo, Deus chamou Adão, Eva e a serpente, fez uma reunião. E para cada um Deus deu uma sentença. E Deus prometeu um resgate para o ser humano perdido. Ele disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Deus prometeu enviar o seu próprio filho para resgatar a paz perdida, tudo aquilo que Adão perdeu. Deus enviou esta promessa para resgatar tudo. Os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus. Isaías profetizou, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus Cristo. Isaías 7,14, ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Chegou os dias, cumpriram-se a profecia quando ele chegou. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, o povo judeu.
mas os seus não receberam. E todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo já deixou dito para todos nós: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, da desobediência de Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Pesava sobre o ser humano a sentença de morte. Deus enviou seu Filho para resgatar esta paz perdida, este amor, esta comunhão perdida. Jesus Cristo, através da cruz, ele recebeu de Deus todo o juízo. A Bíblia diz que agradou Deus enfermar o seu Filho. Hoje se cumpre na nossa vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Por que o mundo vai entrar em um juízo tremendo? Por causa da desobediência. Deus usou os profetas antigos. Deus deu a Moisés as leis. E está escrito no livro de Gênesis, falando ali sobre a lei, que era para o povo obedecer. Olha o que diz. Falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Ele estipulou as leis, e as leis eram para ser obedecida. Está escrito no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Os seres humanos naquele tempo já desobedeceram, fazendo um bezerro de ouro. Paira dentro do ser humano o desejo de adorar alguma coisa. Por isso é que o mundo está perdido. Os seres humanos desobedeceram a Deus. E muitos hoje têm os seus dogmas, suas religiões, os seus preceitos. E muitos seres humanos delegam a adoração, o louvor a outros deuses. Mas o louvor e a adoração do ser humano tem que ser endereçada ao Deus Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo nasceu para resgatar o ser humano que estava perdido. A Bíblia, em todo tempo, nos manda adorar só a Deus. Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Só que a maioria dos seres humanos adoram outros deuses. Por isso é que o mundo está perdido nos dogmas, nos preceitos, nas religiões. Não fará para ti imagem de escultura e não se encurvará diante dela. É exatamente o que o ser humano faz. Desobedecendo a Deus, tendo os seus próprios deuses para adorar. Olha o que diz a palavra: não te encurvarás a ela e nem servirás. O ser humano faz exatamente o contrário. Presta culto, louvor, adoração a imagens, a outros deuses. E quem devemos adorar é o Deus Criador dos céus e da terra. Já está escrito no Salmo 100, que é para todos os moradores da terra adorar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. É uma ordem. Mas a maioria dos moradores tem o seu próprio Deus, adora o seu próprio Deus em particular. Isto é desobediência. Olha o que vemos também no 6. Olha o que diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho, porque o ser humano, por si, está perdido, e o ser humano, então, precisa de uma religião. Só que aí é onde entra a confusão. Seres humanos pensam que religião significa adorar a um Deus qualquer, ou uma entidade qualquer, ou estar dentro
de uns dogmas qualquer. Por isso é que o mundo está perdido em religiões. Assim que Satanás conseguiu minar e fazer o primeiro casal desobedecer, ele toma as rédeas do mundo espiritual, enganando os seres humanos. Começou então a adoração à criatura. Olha o que vemos, a religião. Quantas religiões tem no nosso tempo que nós conhecemos? Existem religiões até que desconhecemos, mas vejamos, a alma do ser humano anela por Deus, quer conhecer Deus, mas a Bíblia é a bússola para que o ser humano tenha conhecimento de Deus. Deus deixou a Torá para que os judeus, através dela, viessem obedecer a Deus. Jesus Cristo deixou o Evangelho para que, através do seu Evangelho, os seres humanos, já no Novo Testamento, pudessem obedecer a Deus. Só que o ser humano, por causa do engano, são enganados no meio das religiões. Nem tudo que reluz é ouro. Vejamos, Satanás desobedeceu a Deus e fez o primeiro casal desobedecer. E ele então colocou em seu coração em fazer toda a criação de Deus desobedecer a Deus. Já que Adão deu para Satanás a direção do mundo, as chaves do mundo, e a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, então hoje Satanás tem pleno domínio deste mundo. É ele quem domina a política deste mundo. É ele quem domina a religião neste mundo. É ele quem domina as mídias neste mundo. Olha só as políticas que existem nesse mundo. Deus estabeleceu os reis, os presidentes, só que Satanás perverte o coração dos reis e dos presidentes. Existe no nosso mundo reis, primeiro-ministro, presidente, governador, senador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, e a maioria deles, infelizmente, estão com o coração pervertido, porque Satanás manda neste mundo. Vemos através dos meios religiosos a bagunça que Satanás tem causado no meio dos seres humanos em toda a terra. De alguma forma maléfica, terrível, ele mudou o coração dos seres humanos, fazendo adorar a criatura e não o Criador. Hoje o que temos nesse mundo, na área da religiosidade, temos o quê? O ocultismo, a maior das religiões, a maçonaria. Temos o cristianismo, o muçulmano, temos também o judaísmo e as suas ramificações. O apóstolo Paulo, ele deixou ensinos preciosos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para não sermos enganados. O apóstolo Paulo chegou a dizer: temos entre Deus e o homem um só mediador, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é a perfeita religião. A terminologia religião não é aquilo que a maioria de nós seres humanos pensamos, não. A terminologia religião significa religar. E só se religa a algo que se perdeu. O ser humano se perdeu através do pecado de Adão. Por isso precisou Deus mandar a religião. A religião é algo que religa o ser humano perdido. E quem é que pode religar o ser humano perdido com Deus? É Jesus Cristo. Por isso é que ele veio a este mundo. Ele veio aos seus, para o povo seu, que era o povo judeu, mas eles rejeitaram.
A bênção passou para todos os seres humanos da terra. Olha o que diz no 11 e 12. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso está escrito na palavra profética de João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando se fala em mundo, está se falando de seres humanos. Não é o sistema, porque o sistema é caído, é pervertido. E o que tem nesse sistema é roubo, é falcatruas, é engano. E o sistema está corrompido. Nós estamos dentro de um sistema corrompido por Satanás, caído. Mas dentro desse sistema, tem aqueles que foram resgatados pela verdade da palavra de Deus. E para um ser humano ser resgatado pela verdade da palavra de Deus, tem protocolos a cumprir. E qual é o protocolo a cumprir? Primeiro, ouvir a pregação do Evangelho. Segundo, acreditar na pregação do Evangelho. Terceiro, confessar Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é que se faz necessário todo ser humano, toda criatura, ouvir a pregação do Evangelho. E assim, aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque está escrito lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Por isso é que se faz necessário pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando a fé bíblica chega no coração do ser humano, cumpre Romanos 5, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aquela paz que Adão perdeu no início. Ela pode ser recuperada. Como? Quando o ser humano dá credibilidade à pregação do Evangelho, esta paz volta a reinar. Adão morreu esperando a salvação. E certamente ele foi encontrado ou será encontrado pela salvação perfeita, porque Jesus Cristo veio para vencer o pecado que Adão não pôde vencer. Eu vou parar por aqui. Que a graça e a paz seja de maneira forte sobre todos vocês. Deus os abençoe.